Eu acho assim, o silêncio do Bolsonaro, quando ele perdeu, entre aspas, né, as eleições em 2022, foi muito prejudicial. E foi muito benéfico para esses inquéritos malignos de perseguição. Porque a partir do momento que ele dá vídeos absolutamente ambíguos de que alguma coisa iria acontecer, ficou 3 meses nisso, né? Alguma coisa iria acontecer, sei lá, do exército, de alguma coisa, não sei o que é. Se eu disser o que eu acho que é, também posso ser preso. Se eu tenho que falar com os temas de cuidado. Ele, de alguma forma, de maneira indireta, ele incentivou aquelas pessoas a permanecerem em frente aos QGs. Ele incentivou, de maneira moral, aquelas pessoas, com razão, de não quererem aceitar exatamente que um bandido fosse saído da cadeia para se tornar novamente presidente da República, ainda que sob as vestes, né, de uma suposta eleição que teria sido legitimada, mas foi legitimada por uma justiça eleitoral que era parcial, como eu já te falei, que tinha um candidato certo, que era o Lula, contra o Bolsonaro. E a partir do momento que ele não diz nada à população, que ele fica chorando, o que eu tô querendo dizer que o Bolsonaro deveria ter feito? Deveria ter dito, olha, eu acho que foi injusto, tudo bem, mas eu perdi. Eu perdi de maneira injusta, não vou dizer quais são as maneiras que foram essa injustiça, que também pode ser preso, mas eventualmente você tem que desamontoar aquela gente, e ele continuou silencioso, ele continuou com a choradeira, continuou com os vídeos, inclusive depois que ele foi para os Estados Unidos, ao ponto, não estou dizendo que ele foi diretamente responsável por isso, longe de mim dizer isso, das pessoas ficarem desesperadas, algumas pessoas desesperadas, e entrarem lá no Congresso Nacional e fazerem aquela ruaça, que não teve nada de golpe, foi simplesmente uma manifestação de desespero que foi realmente delituoso. Você dilapidar patrimônio público é um crime, mas não é golpe. Você vai fazer golpe sem arma, sem apoio político, sem apoio militar, sem estratégia, sem nada. Lógico que aquelas pessoas foram injustamente condenadas, as que estão na cadeia hoje, sobretudo algumas pessoas que hoje, por exemplo, hoje a gente teve uma notícia de um cara que foi preso por ser homônimo de uma pessoa e continua preso. Entendeu? Tem senhoras lá que estavam lá, entraram lá para esconder de bomba de efeito moral, foram condenadas a 17 anos de cadeia. Teve um cara que era autista que ficou meses na cadeia. O cara, coitado, não sabia nem o que estava fazendo lá. Então, essa série de omissões levaram ao período em que a gente está. E aí eu começo a falar do presente. Se não houver uma clara manifestação de duplo lado, e uma eu já começo a criticar, do primeiro, do Congresso Nacional, você tem que entabular uma CPI dos abusos de autoridade, você tem que pressionar como deputado, como senador, o presidente, os presidentes das casas legislativas, o Barroso, o Barroso e o Arthur Lira, que estão sendo coniventes. Por quê? Eles têm rabo preso. Os dois têm processos no STF, os dois podem ser, de alguma forma, desengavetados. Qualquer tipo de coisa horrorosa que pode acontecer com eles. É esse o problema do foro privilegiado, né? O cara do STF chega para você, você vai se contrapor a mim? Você tem esse processo aqui de 3, 4 anos atrás, tem esse processo aqui de 20 anos atrás, você tem essa capivara na justiça, e infelizmente, né, deputados e senadores têm capivara na justiça, a maioria, inclusive, de maneira justa, tá? A maioria criminosa mesmo. E aí você cria exatamente, enfim, todas essas presas que ficam, pela omissão e pela covardia, presas a esse modelo ditatorial. E eu estou dizendo que esses dois presidentes das casas estão isso. Agora, se houver uma mobilização do próprio Congresso de perceber que eles estão perdendo poder, aí você pode eventualmente fazer alguma coisa para se contrapor. E a CPI do abuso de autoridade, claro, uma CPI razoavelmente legítima, que convoque, que mostre os abusos, que mostre o Flávio Dino escondendo imagem, que mostre todos os abusos e as incoerências e os erros abissais, para usar um eufemismo, do Alexandre de Moraes na condução dos processos, a morte do Clériston, entendeu? A prisão do Bismarck, a prisão completamente estapafúrdia do Daniel Silveira, a prisão de um cara de homônimo, ficou meses na cadeia só porque tem um nome igual a outra pessoa. Ou seja, você não dá acesso aos autos inteiros dos processos para as pessoas que estão sendo investigadas. Assim, são trilhões de abusos. Isso tem que ser mostrado. Por quê? Porque, eventualmente, a TV Globo não mostra nada. E se tiver uma CPI, ela vai ser obrigada a mostrar. E isso tem, da parte do Congresso, um ator decisivo. Agora, como é que vai ter isso se o senhor Valdemar da Costa Neto,
que eu acho que é um péssimo conselheiro do senhor Bolsonaro, por exemplo, que é um cara que chega pro Bolsonaro e deve dizer, eu tenho certeza que ele faz isso. É uma ilação, mas eu tenho certeza quase. Não fala nada do STF, não fala nada da ditadura judiciária. O Bolsonaro passou um ano calado. De vez em quando ele fala alguma coisa, mas passou um ano calado. E fala isso para os candidatos também, a prefeitos e vereadores. Fala só de questões locais, não fala do STF, não toma isso como uma prerrogativa de uma luta. Então eles já venceram, Chuchu. Você não pode falar isso nem como candidato, nem como político, nem como deputado, nem como ex-presidente. Dos abusos que estão sendo cometidos, a gente tem a ditadura perfeita, porque a imprensa apoia, endossa essa ditadura. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.